Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao conteúdo de vetores, porém, iremos dar ênfase à continuação das operações vetoriais, né? Operações com vetores. No caso, a gente vai ver na aula de hoje a subtração de vetores e a multiplicação por escalar. Bom, vamos então iniciar nossa aula de hoje falando sobre a subtração de vetores. Para realizar a subtração de vetores, é como somar um vetor com outro vetor de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Ou seja, né, adicionamos um vetor ao oposto do outro vetor. Bom, eu sei que provavelmente vocês ficaram um pouco confusos, né, com essas regras que a gente tem que seguir quando for subtrair os vetores. Talvez vocês ficaram pensando, como que a gente vai realizar uma soma na subtração de vetores? Pois é, exatamente por isso que vamos fazer um exemplo, né, para que vocês possam entender melhor como que acontece. Bom, nesse exemplo, podemos ver aqui abaixo os vetores A e B. E a gente vai fazer a subtração desses vetores, ou seja, fazer o vetor A menos o vetor B. Como eu havia falado no slide anterior, né, nós vamos pegar esse vetor A, mover ele para cá, e vamos somar com o sinal oposto do vetor B, tá? Nós temos aqui o vetor B, né? O vetor B, porém, ele, na subtração, o que vai acontecer? Ele vai ficar com o sinal negativo, tá? Sinal negativo, e, consequentemente, se ele fica com o sinal negativo, o vetor dele vai mudar o seu sentido, tá? Então, se o sentido do vetor B tá da esquerda para a direita, quando o vetor ficar menos B, o sentido dele vai ficar da direita para a esquerda. Assim. Ok? Então, esse aqui sim vai ser o vetor menos B. Menos B. E esse outro aqui é o vetor B. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer toda vez que a gente for subtrair os vetores. A gente vai somar um vetor, no caso é o vetor A, ele vai permanecer do jeito que ele é, mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho, e a gente vai somar ele com o oposto do outro vetor. Qual é esse outro vetor? Nesse caso, é o vetor B. A gente tem o vetor B e a gente vai somar ao vetor A o oposto desse vetor B, que é o que eu acabei de fazer aqui. A gente tem o vetor B e aqui abaixo temos o oposto desse vetor B. Então, agora, vou pegar esse vetor A e vou somar aqui, ó. Esse vetor B, aliás, vou somar aqui com o vetor A. Pronto. Eu uni a extremidade de um vetor com a origem de outro vetor, tá? E aí, depois que eu faço isso, eu vou ter já o meu vetor resultante, que vai ser bem aqui, ó. Bom, esse é o meu vetor resultante, ok? Deixa eu colocar bem aqui. Então, como que eu vou representar toda essa mudança que eu fiz aqui nos vetores, né? Quando eu for escrever, eu vou escrever da seguinte forma. Vetor A mais, lembrando que é uma subtração, mas eu somei o vetor A com o oposto do vetor B. Então, vai ficar mais menos D. Por quê? Porque o B, que ele estava positivo, eu mudei o sinal dele, né? Então, vai ficar dessa forma. Aqui, R é igual a isso, né? Vetor R. Foi o vetor que eu encontrei. Ok? Essa aqui é a forma
que eu vou escrever depois que eu fizer toda essa mudança, ok? Bom, gente, então, agora nós vamos discutir um pouco sobre a multiplicação por escalar. Bom, na multiplicação por escalar, multiplicamos um vetor por um número, né? E esse número que é esse escalar que nós falamos aqui, tá? Esse número que vai ser o nosso escalar, ok? Bom, nessa operação, a gente pode ou não inverter o sentido do número. Por exemplo, se o número estava positivo, ele pode ficar negativo. Ou se o número estava negativo, ele pode ficar positivo, ok? E também pode ou não alterar o tamanho do vetor. Então, né, para que a gente possa entender melhor sobre essas regrinhas na multiplicação por escalar, vamos resolver alguns exemplos, certo? Bom, aqui eu trouxe o seguinte exemplo. Temos aqui, né, o vetor A, né? E nós vamos resolver todos esses casos que temos. Temos aqui o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro e o quarto, ok? E a gente vai resolver cada um deles, a começar por esse primeiro caso, tá? Deixa eu recortar bem aqui. Vou colocar bem aqui para que a gente possa resolver melhor. Nesse primeiro caso, o que ele nos pede? Temos aqui o vetor B, ele é igual ao vetor A vezes U. Mas quanto vale U? U vale 1. Então, a gente vai fazer essa multiplicação normalmente, tá? A gente vai ter aqui, ó, que B, desculpa. A gente vai ter aqui que B, o vetor B, ele é igual ao vetor A vezes U. Quanto que vale U? Vale 1. Então, temos que o vetor B, ele é igual. Quanto que é o vetor A vezes 1? Vai dar o vetor A. Então, para esse primeiro caso, nós temos que o vetor B, ele é exatamente igual ao vetor A. Então, o que a gente vai fazer agora? Temos aqui o vetor A, eu vou duplicar esse vetor. Então, esse vetor A, ele vai ser também o nosso vetor B. Tá? Então, o vetor A, ele é exatamente igual ao vetor B, nesse primeiro caso. Agora, vamos fazer o nosso segundo caso. Bom, no segundo caso, é quase a mesma coisa do primeiro caso. No entanto, nesse, né, U vale 2. Então, vamos lá fazer. Vetor B é igual ao vetor A vezes 2. Então, como que a gente vai fazer essa multiplicação aqui? Vai ficar, então, o quê? Que o B, ele é igual a 2 vezes o vetor A. Então, como que a gente vai fazer esse vetor, né? Quando a gente for resolver no vetor. Bom, se eu tenho que o vetor B, ele é 2 vezes o vetor A, basta, então, que eu faça 2 vezes o tamanho do vetor a mesma direção e o mesmo sentido. Então, ele vai ficar desse jeito. Temos aqui 2 vezes o vetor A. Eu vou escrever ele dessa forma. Porque quando você for escrever ele vai ter, como eles são iguais, ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e vai aumentar o tamanho. Então, eu escrevo ele dessa forma, ok? Pronto. E esse aqui é o meu vetor B, tá? Então, vocês podem ver que esse vetor B, nesse caso, ele é 2 vezes maior que o vetor A.
Bom, agora vamos para o nosso terceiro caso. Bom, temos aqui novamente que o vetor B é igual ao vetor A vezes U, onde U agora vale 3, certo? Então, vamos lá. Vetor B é igual ao vetor A vezes U, mas quanto que vale U? Vale 3. Então, temos que B é igual a 3 vezes o vetor A. Bom, então, como que a gente vai representar, né, vetorialmente essa equação? Que o vetor B é igual a 3 vezes o vetor A. Vamos, então, pegar aqui o vetor A, vou duplicar ele. Temos aqui o vetor A. Pronto. O nosso vetor B, nesse terceiro caso, ele vai ter o triplo do tamanho do vetor A. Então, ele vai ser desse tamanho, ok? Lembrando que quando vocês forem fazer os exercícios, vocês vão ter que seguir esse passo. Vocês vão ver o tamanho do vetor A, vocês podem tentar medir na régua para ver qual tamanho vai ficar o vetor B, né? Por exemplo, aqui é nosso vetor B. Percebam que ele realmente tem o triplo do tamanho do vetor A, certo? Bom, agora a gente vai para o nosso último caso. Esse caso, ele é um pouco diferente, né? Temos o vetor B é igual ao vetor A vezes U, porém, agora, o U, ele é negativo, né? O U vale menos 1. Então, vamos ter que vetor B, ele é igual ao vetor A vezes menos 1, né? Então, temos que o vetor B, ele é igual o A vezes menos 1 vai dar menos A, ok, gente? Então, esse aqui é o nosso resultado. Temos que o vetor B, ele é igual a menos A. Então, o vetor B será igual ao vetor A, só que o que vai acontecer? Como é menos A, vai alterar o sentido do vetor, né? Porque agora o vetor A aqui, ele é negativo, ok? É diferente desse vetor A, porque aqui temos o menos A. Então, vai ficar da seguinte forma. Temos aqui o vetor A, e para cá, vamos ter o vetor menos A, né? Mesmo tamanho, mesma direção, porém, o sentido vai ser oposto. Então, esse aqui é o vetor B, tá? Então, o vetor B vai ficar dessa forma. Lembrando que ele tem a mesma direção, o mesmo tamanho, porém, o sentido dele alterou por conta do sinal, ok, gente? Bom, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós iremos fazer a resolução de alguns exemplos, né? Também algumas coisinhas que eu talvez tenha deixado passar e vocês podem ter ficado com dúvidas. E eu vou esclarecer isso tudo na próxima aula, tá? Vai ser um resumo de todas as operações que a gente viu até agora. Então, é somente isso por essa aula. Até a nossa próxima aula. Obrigada a atenção de todos.